Bem-vindos à aula de funções carboniladas, então, dando sequência às funções orgânicas que a gente estuda em química. Hoje nós vamos ver um grupo de compostos que são um pouco diferente dos álcoois, né? Vamos dizer assim que os compostos que a gente vai ver em funções carboniladas, eles são derivados, né, de álcoois, tá? Eles são obtidos a partir da oxidação de álcoois. Então, as funções carboniladas, elas apresentam o grupo funcional carbonila. Então, funções carboniladas, grupo funcional carbonila. O grupo funcional carbonila, ele se caracteriza por um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio. Então, essa é a estrutura do grupo carbonila. E eu tenho a essa estrutura dois radicais, R1 e R2. Então, o que eu tenho que analisar, né, ou o que eu vou observar, é essa estrutura aqui dentro da nossa função química. Nós temos duas funções carboniladas, né, que são bastante importantes, né, dentro do nosso estudo. A função cetona, tá? A função cetona, ela é caracterizada por uma cadeia carbônica ligada ao grupo carbonila, ok? E eu tenho uma segunda cadeia carbônica na sequência. Então, uma informação que é bastante importante. O carbono do grupo carbonila, quando ela é uma cetona, ele é sempre um carbono secundário. Então, o carbono do grupo carbonila é sempre um carbono secundário, tá? O que isso nos diz? Ele nos diz que essa estrutura aqui de C-O está sempre no meio da cadeia, tá? Isso aqui é importantíssimo para nós. Ela está sempre no meio da cadeia, tá? Então, eu identifiquei o grupo carbonila, né? Nessa configuração, tenho o grupo químico das cetonas. Agora, o outro grupo químico, que são os aldeídos, ele apresenta, então, cadeia carbônica, grupo carbonila, só que ao invés de eu ter o radical R2, eu tenho um hidrogênio. Quando eu tenho esta configuração, tudo isso aqui, C-OH, é chamado de grupo aldoxila. Então, o grupo aldoxila é o grupo funcional dos aldeídos. Eu posso representar desta maneira ou simplesmente dessa maneira. Isto aqui é a forma condensada dessa forma estrutural, tá? O carbono do grupo aldoxila, ele sempre vai ser um carbono primário. E o que isso me diz? Como ele é um carbono primário, ele está sempre na extremidade da cadeia. Vocês não vão encontrar grupo aldoxila no meio da cadeia carbônica. A gente tem que deixar isso bem claro, tá? Então, sempre vai estar no meio da cadeia carbônica. Continuando com a nossa aula de aldeídos, então, vamos falar um pouco a respeito desse grupo funcional, né, e das regras de nomenclatura, alguns compostos que a gente encontra, então. Bom, todo aldeído ele é caracterizado por este grupo funcional, como eu já falei, né, grupo aldoxila. Esta maneira como estou representando aqui, pessoal, tá? É a maneira como a molécula se comporta no ambiente tridimensional. Então, este grupo carbonila, né, essa estrutura, ele apresenta uma geometria trigonal plana, né? Se vocês forem ver a questão, né, da distribuição tridimensional dos nossos átomos, ele vai apresentar essa conformação. Então, muitas vezes, vocês vão encontrar o grupo aldoxila representado desta maneira aqui, ok? Os aldeídos de cadeia com baixo peso molecular, eles são solúveis em água. Quanto maior for a cadeia, menor é essa solubilidade. Mais ou menos como a gente viu para os álcoois, então, ok? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que o grupo funcional aldoxila, né, este C-O aqui, ele é a estrutura que tem prioridade dentro da cadeia. Então, quando eu for dar nome e tudo mais, essa estrutura aqui é a estrutura que tem prioridade. Em relação à nomenclatura, eu vou passar para vocês a nomenclatura oficial, ok? A nomenclatura usual, ela leva em consideração a nomenclatura usual de alguns ácidos carboxílicos, que a gente vai ver na sequência, tá?
Então a gente deixa lá, acaba deixando um pouco de lado e retoma depois. Eu vou passar para vocês aqui a regra oficial e os nomes usuais eu vou destacar para vocês terem. Então, a nomenclatura é bastante simples, né? É o prefixo mais o infixo. Então, prefixo, número de carbonos, infixo, tipo de ligação entre os carbonos e a terminação, que é a terminação AL, ok? Bom, como que vai ficar o nome do meu primeiro exemplo? Veja que eu tenho apenas um carbono. O carbono do grupo carbonila, pessoal, vou deixar isso aqui bem claro para vocês que muita gente se confunde nisso aí. Ele conta como um carbono na cadeia principal. Não é porque ele está ligado no dupla O ou porque ele é o grupo funcional que ele vai ter que ficar deslocado. Ele faz parte da cadeia principal. Então eu tenho que contar ele, tá? Então, um átomo de carbono, prefixo MET. Infixo AN. E como ele é um aldeído, terminação AL. Então, o composto formado por um átomo de carbono é o metanal. O metanal, pessoal, ele pode ser chamado também, nomenclatura usual, de aldeído fórmico ou formaldeído. Então essa é aqui destacado de uma cor diferente, é o nome usual do meu composto e aqui em cima é o nome oficial. Por que aldeído fórmico? Essa palavra deriva do ácido fórmico que a gente vai ver na sequência, tá? Cadeia com 2 átomos de carbono, prefixo ET. Vejam que entre os 2 átomos de carbono tem uma ligação simples, então infixo AN, e a terminação característica dos aldeídos é a terminação AL, tá? Então o nome do composto é o etanal. Como que eu sei que é um aldeído? C-O-H. Okay? O etanal ele é conhecido como aldeído acético ou acetaldeído. Então só para vocês terem, né, para vocês terem as informações. O metanal, pessoal, ele é um composto que ele é utilizado, né, na fabricação de um produto comercial conhecido por formol. Então o metanal é essa estrutura que não é o formol, ele faz parte, né, de um produto chamado formol. Geralmente, se vocês forem pesquisar as fichas né, de segurança de produtos, vão ver que o formol ele apresenta 33% de metanal na sua composição, tá? No que é usado o formol? O formol é um agente antimicrobiano, né? Ou microbiocida, como alguns preferem chamar. Ele também atua na conservação, né, de cadáveres. Então, os cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia que precisam de estudar, né, corpos humanos, os cadáveres eles são conservados em formol. Então o formol ele reage com o colágeno do músculo, com a proteína que forma o músculo e dá ele um aspecto borrachudo, né? Então, e mata os micro-organismos, né? Inibe a ação dos micro-organismos sobre esse tecido. Então isso faz com que o tecido se preserve, tá? Ele também pode ser utilizado, né? Quer dizer, hoje em dia ele não é mais tanto utilizado porque a legislação não permite, mas ele era utilizado para fazer escova progressiva. Então, o formol, ele quebra as pontes de disulfeto que nós temos nos fios, né? Então, vamos supor, eu tenho um fio de cabelo que está ondulado. O cabelo ele é formado por uma proteína que possui átomos de enxofre. Então, esses átomos de enxofre, de um fio e de outro, eles se ligam e formam o que a gente chama de pontes de disulfeto. Então, o formol, ele rompe essas pontes de disulfeto e isso faz com que o fio fique esticado. Então ele rompe essas interações entre as proteínas, faz com que o fio fique esticado. Então ele forma uma camada protetora sobre o fio por um certo período, impedindo que esse fio ele volte a formar novas pontes. Tá?
Interessante, né? Se a mulher faz escova progressiva, né? Ou o homem, né? Então, dependente, né, de quem vai fazer. Mas o indivíduo faz escova progressiva. E após feito o salão, ele molha, ele remove o formol, as pontes de sulfeto, se formam mais rápido e o cabelo, né? Ele fica armado, né? Ou ele se desestrutura mais rapidamente. Então, acabando aquele efeito, né, do liso que é tão desejado na escova progressiva. Então, só para vocês terem ideia, né, de usos, né, do formol e tal. Na construção civil, geralmente o formol ele é misturado, né, a alguns componentes para fazer limpeza de superfícies, para remoção de líquens, musgos e tudo mais, né, por conta da ação microbiocida que ele tem, né, sobre a estrutura microbiológica, né, que está atuando sobre a superfície. Então, só para vocês terem uma ideia. O etanol, pessoal, tá? Quando o teu organismo consome bebida alcoólica, o etanol, o álcool, ele é convertido a etanol e daí o etanol é convertido a ácido acético lá no nosso organismo. Então, o etanol é um produto metabólito, né? Do metabolismo do etanol. O metanol, pessoal, ele também é formado a partir do metabolismo do metanol. Lembra lá que a gente falou, né, desse composto? Então, o metanol, ele é convertido a metanol e é o metanol que tem ação tóxica dentro do organismo, né? Tanto que o formol, ele foi banido das escovas progressivas por conta da questão, né, de ele ser um agente cancerígeno, fazer mal para a saúde. Então, hoje, a legislação, ela exige, né, que os produtos sejam livres de formol, então, para a escova progressiva, ok? Dando continuidade, então, vamos falar, né, do grupo químico das cetonas. Então, a cetona, né, apresenta, então, na sua estrutura, o grupo carbonila, ok? Grupo carbonila, onde eu tenho uma cadeia carbônica à esquerda, uma cadeia carbônica à direita. Aqui eu estou representando, né, a distribuição tridimensional. Então, como eu falei, né, o grupo carbonila, ele tem geometria trigonal plana, ok? Em relação à nomenclatura, pessoal, nós temos a nomenclatura oficial, que é a IUPAC, e a nomenclatura usual. Então, a oficial, prefixo mais infixo mais a terminação característica de cetonas, que é a terminação ona. E a nomenclatura usual, eu vou dar nome para o radical 1 ligado ao grupo carbonila, para o radical 2 ligado ao grupo carbonila e a palavra cetona. Então, quando eu uso a nomenclatura usual, eu destaco o grupo carbonila, o carbono do grupo carbonila não entra dentro da configuração de nome, dou nome para o radical 1 e para o radical 2. Tá? Se os radicais forem diferentes, eu nomeio por ordem alfabética. Se forem iguais, aí é indiferente. Tá? Então, dois exemplozinhos bem simples. Na sequência, vamos fazer outros exemplos para vocês verem. Então, aqui eu tenho, vou fazer aquele rosinha, o meu grupo carbonila, no primeiro exemplo, ok? Então, o nome oficial eu tenho na minha cadeia 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, prefixo prop. Entre os carbonos eu tenho ligação dupla, então, infixo AN. E a terminação característica de cetonas, que é a terminação ona. Então, o nome do nosso composto é a propanona, ok? A propanona, pessoal, só a título de curiosidade, ela é utilizada na fabricação de um composto muito conhecido, principalmente pela mulherada aí, né? Que é a acetona. A acetona ela é um solvente que é utilizado para fazer remoção de vernizes, né? Como, por exemplo, o esmalte. Então, o esmalte é um tipo de resina, um tipo de verniz que protege a unha. Bom, se eu for dar o nome usual, aqui eu tenho o grupo carbonila, CC dupla O. Aqui eu tenho o radical e aqui eu tenho outro radical ligado. Então, o radical metil na esquerda e o radical metil na direita. Então, como são dois radicais metil, metil. Ou eu poderia escrever metil, metil, não tem problema, eu poderia escrever. Mas por que eu vou, estender se eu posso comprimir isso numa informação só? Então, dimetil
2 radicais metil. E eles estão ligados nessa estrutura aqui, ó. Por isso que eu falei que eu não conto. Estão ligados no grupo carbonila, que é o grupo característico da função cetona. Então, a propanona pode ser chamada de dimetilcetona também, ok? Na sequência, eu tenho uma cadeia carbônica. Então, aqui eu tenho meu grupo carbonila. Por que é importante eu identificar esse grupo, fazer o que eu estou fazendo aqui, de circular ele? Para que eu possa verificar com mais clareza a função química que eu estou trabalhando. Então, isso aqui não é uma regra, mas é uma dica que eu dou para vocês quando vocês vão resolver algumas atividades, né, relacionadas a isso. Minha cadeia tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. 4 átomos prefixo but. Entre os átomos de carbono eu tenho infixo AN. E como eu tenho o grupo carbonila, terminação ona. Então, o composto é a butanona. Observe que à direita eu tenho o radical metil e à esquerda eu tenho o radical etil. Então, o nome desse composto vai ser dado pelo nome do radical 1 mais radical 2. Como são radicais diferentes, ordem alfabética. Etil vem antes de metil, né? E vem antes de M. Então, é a etil, metil, cetona. Então, etil, metil, cetona. Tudo junto, professor? Tudo junto, tá? Então, essa questão, né, dos nomes que a gente né, trabalha no grupo químico das cetonas, então. Então, os corpos cetônicos, pessoal, né, são compostos do grupo químico das cetonas, obtidos a partir do metabolismo de lipídios, tá? Os corpos cetônicos, eles são produzidos quando o organismo ele requer energia, além do açúcar, né, que pode estar no corrente sanguínea ou armazenado nos músculos na forma de glicogênio. Então, ele requer energia das gorduras, né, que a gente tem no corpo, das nossas reservas. E os corpos cetônicos, eles podem ser, então, produzidos quando a quantidade de insulina na corrente sanguínea ela é muito baixa para fazer então o metabolismo do açúcar. Então, indício de diabetes. Então, quando os corpos cetônicos começam a ser produzidos, a pessoa ela pode apresentar mau hálito, tá? Então, como que isso aqui funciona? O mau hálito, pessoal, ele vem porque os corpos cetônicos, eles apresentam um odor desagradável quando oxidados no ar, tá? Quando entram em contato com o oxigênio, eles, né, se oxidam e emitem, exalam um cheiro ruim. E esse mau hálito, às vezes, ele atua como indicativo de que a pessoa está desenvolvendo diabetes, por exemplo. Então, ela às vezes não tem, mas está desenvolvendo diabetes ou que a produção de insulina dela está com algum problema. Também pode acontecer da dieta da pessoa estar desbalanceada. Então, a pessoa tem que, muitas vezes, procurar um nutrólogo, procurar um endocrinologista para ver, né, o porquê dessa questão, né, do mau hálito. Muitas vezes, o mau hálito ele não vem da má higiene bucal, e sim por conta da produção de corpos cetônicos. Okay? Então, você tem que estar buscando essas referências. Os corpos cetônicos, como são voláteis, são carregados pela corrente sanguínea, são muitas vezes expelidos nos pulmões e aí são expirados, né, pelo cidadão. Então, eles são compostos importantes da gente comentar porque eles têm importância metabólica. Por exemplo, quando o teu nível de açúcar no organismo está baixo, tá? Teu nível de açúcar está baixo, e os lipídios começam a ser metabolizados, o nosso cérebro, que é o nosso maior consumidor de energia, né, de açúcar e energia do corpo, ele começa a metabolizar corpos cetônicos para obter energia. Então é um composto que não vai fazer mal para o organismo, né, desde que ele não atinja níveis muito altos, né, no metabolismo. Quando o teu organismo está com deficiência de energia, vamos dizer que se faz um jejum um tempo muito prolongado. Então ele vai consumir o açúcar, as gorduras e, por último, músculo.
Então, em casos de fome muito extrema, né, primeiro consome todo o açúcar que está armazenado nos músculos na forma de glicogênio, depois todas as gorduras e por último começa a decompor músculo para obter energia. Então o corpo não pode parar, tá? E a questão, né, dos corpos cetônicos, se você for estudar medicina, enfermagem, fisioterapia, medicina veterinária, você vai ver essa questão com bastante detalhe na disciplina de bioquímica. Então a gente só dá aqui um apanhado para que vocês possam, né, tá compreendendo onde que eu aplico o conhecimento do grupo químico que a gente acabou de estudar. E finalizando a nossa aula, então, nós vamos resolver algumas questões, né, retomar essas regras de nomenclatura e tal, só para que vocês possam entender melhor. Então, eu tenho 3 exemplos. Primeira coisa, quando eu vou resolver um exemplo de nomenclatura, eu preciso observar qual a função química que eu estou estudando, então. Então, observem, tenho C+O e ligado nele eu tenho um hidrogênio. Então, isso aqui é função aldeído. Como que eu dou nome para os nossos aldeídos? Nome oficial. Conto o número de carbonos, 1, 2, 3, 4. Prefixo, but. Entre os carbonos eu tenho apenas ligação simples. Então, o infixo é AN. E como eu tenho uma função aldeído, a terminação é a terminação AE. Então, o nome do nosso composto é o butanal. Tá? Butanal, que também é conhecido como aldeído butírico ou butiraldeído. Tá? Então, só para vocês entenderem essa questão. Segundo exemplo, tem uma cadeia ramificada. Olha a ramificaçãozinha aqui, ó. Então, para dar nome, grupo funcional, identifica o grupo funcional, tá? O carbono do grupo funcional, ele sempre vai ser o carbono 1. Sempre vai ser o carbono 1. Então, eu dou sequência, né, identificando a minha cadeia maior. 1, 2, 3. A minha cadeia principal é esta cadeia aqui, ok? No carbono 2 eu tenho o radical metil, então o nome do meu composto vai ser 2-metil. Cadeia principal, prefixo prop, porque são 3 átomos de carbono. Como eu só tenho ligação simples entre os átomos, infixo AN, e por ser um aldeído, terminação AL. Então, o composto é o 2-metil-propanal, ok? E o último composto, identifica o grupo funcional, veja, agora tem só o C+O, função cetona. Aqui nós temos uma situação. Cetonas com 5 ou mais átomos de carbono, eu tenho que dizer aonde que está o grupo funcional. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados na resolução aqui. Vejam, esse C+O está no segundo carbono, mas ele podia estar no terceiro carbono também, concordam? Então eu podia tirá-lo daqui e pôr ela aqui. Então neste caso, como que eu vou dar nome para o meu composto? 1, 2, 3, 4, 5, prefixo pente. Entre cada átomo de carbono ligação simples, infixo a ele. Agora eu preciso dizer aonde está o meu grupo funcional. Então é exatamente como a gente faz para ramificação, faz para insaturação e tudo mais. Tenho que ver aonde que o meu grupo carbonila fica mais perto da extremidade. Então daqui, 1, 2, 3, 4, da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda, 1, 2. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então no carbono 2 eu tenho o meu grupo funcional. Então, no carbono 2, eu tenho o meu grupo funcional, que é o grupo carbonila. Então, o nome do composto é pentano 2-ona. Aqui eu tenho radical metil e aqui eu tenho radical propil. Então, como ficaria o nome usual para esse meu composto? Então ficaria metil, propil, cetona. Então, radical metil, propil e a palavra cetona, então. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula.
Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal para novos vídeos serem feitos então para vocês. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo através dos comentários e tudo mais. E até a nossa próxima aula então.